Josué capítulo 3. Versículos 3 e 4. Diz assim a palavra de Deus. E deram esta ordem ao povo: quando virem a arca da aliança do Senhor, o seu Deus, e os sacerdotes levitas carregando a arca, saiam das suas posições e sigam-na, mas mantenham a distância de cerca de 900 metros entre vocês e a arca. Não se aproxime. Desse modo saberão que caminho seguir, pois vocês nunca passaram por lá. 3:13. Quando os sacerdotes que carregam a arca do Senhor, o soberano de toda a terra, puserem os pés no Jordão, a correnteza será represada e as águas formarão uma muralha. 15. O Jordão transborda em ambas as margens na época da colheita. Assim que os sacerdotes que carregavam a arca da aliança chegaram ao Jordão e seus pés tocaram as águas, a correnteza que descia parou de correr e formou uma muralha a grande distância, perto de uma cidade chamada Adã, nas proximidades de Zaretã, e as águas que desciam para o mar de Arabá, o mar salgado, escoaram totalmente. E assim o povo atravessou o rio em frente de Jericó. 17. Os sacerdotes que carregavam a arca da aliança do Senhor ficaram parados em terra seca no meio do Jordão, enquanto todo Israel passava, até que toda a nação o atravessou, pisando em terra seca. Sabe, amados, eu preguei uma mensagem domingo passado sobre esse texto, o capítulo todo. Boa parte não estava aqui, os adolescentes não estavam aqui, então prestem atenção. Falando sobre os milagres de Deus. Hoje, o milagre se tornou um artigo estranho. Ou o milagre se tornou um artigo escasso, de luxo, que quase ninguém vê, porque o mundo não crê mais no sobrenatural de Deus. Ou o milagre se tornou uma banalização, por causa de algumas igrejas que vendem o milagre, como se o milagre fosse alguma coisa comprável, mercantilizável, tornada valor por parte do nosso Deus. De forma que nós estamos vivendo uma época estranha para a igreja e para nós cristãos, porque às vezes nós não sabemos como tratar com o sobrenatural de Deus. Mas quando eu e você abrimos a Bíblia, o que nós vamos encontrar de capa a capa é um Deus que faz milagres, que intervém na história humana. Eu preguei essa mensagem domingo, e a pergunta que eu fiz é: o que é preciso fazer para experimentarmos os milagres de Deus? E eu dei 5 coisas. É preciso santificar-se, ouvir o Senhor, enfrentar problemas insolúveis, complicados e difíceis, agir pela fé na palavra e direção do Espírito Santo, e por último, é preciso dar testemunho do poder de Deus. Bem, essa mensagem está gravada, o Eli tem em CD, você pode comprar, se tiver condições no site, você assiste lá. Eu te aconselho a assistir, porque às vezes a sua vida está tão mundana, tão empoeirada, que não se consegue ver o poder de Deus mais em você. E às vezes você vai se cansando do cristianismo, porque ele vai se tornando simplesmente uma religiosidade, um compromisso dominical.
E eu quero completar, então, a mensagem que eu comecei domingo passado, dizendo, quando milagres acontecem? Quando milagres acontecem? Quando? Usando esse texto, especialmente essa expressão, os sacerdotes que carregavam a arca. O 13 diz assim, quando os sacerdotes que carregam a arca do Senhor, o soberano de toda a terra. Então, quando milagres acontecem? Em primeiro lugar, milagres acontecem quando nós sabemos quem Jesus é. A Arca da Aliança era uma peça de madeira. Não era uma peça grande, era uma peça um pouquinho maior que essa mesinha, revestida, coberta de ouro. Possuía umas argolas nas extremidades para que se passassem duas varas para ser carregada. Em cima da caixa tinha uma tampa, que era uma tampa que tinha uma espécie de fundo em forma de bacia, onde o sacerdote derramava o sangue que representava a pureza do povo. E em cima dessa bacia tinha 2 anjos, 2 querubins, e os querubins encostavam as asas um no outro, e os 2 ficavam olhando para a bacia. A arca era, no Velho Testamento, a representação da presença de Deus. Não era a presença de Deus, mas Deus escolheu esse objeto para dizer assim, aonde a arca estiver, eu estou. Bem, nós entendemos claramente que a arca representa o nosso Senhor Jesus. Assim como a arca tinha madeira e ouro, 2 constituintes, o nosso Senhor tem natureza humana e divina. De forma que, quando esse tempo do Velho Testamento foi se acabando e veio Jesus, a própria Bíblia diz que estas coisas lá do passado eram como que sombra de uma realidade maior, e a realidade é Jesus. Então, hoje nós não precisamos carregar uma arca, uma denominação, construiu um templo à semelhança do Velho Testamento em São Paulo, mas o que Jesus veio fazer foi exatamente dizer que as figuras não são mais necessárias, porque eu e você temos a arca conosco, e a arca é Jesus Cristo. Ele é a presença de Deus. E eu e você podemos tê-lo o tempo todo. Não é mais um objeto localizado em um lugar específico. Por exemplo, a Isadora e a Vitória que foram ao acampamento e tiveram um encontro pessoal de transformação de vida por causa de Jesus. Por isso, milagres acontecem quando Jesus está presente. Mas, queridos, nós precisamos saber quem Jesus é. Às vezes nós esquecemos que Jesus é Deus. Jesus é Deus. Jesus não é uma figura histórica apenas, representada por 2000 anos de história de uma fé cristã. Não, Jesus é Deus hoje. Se você não sabe de cor, deixe marcado aí em Josué e abra em Hebreus 13:8. Se você sabe, não precisa. Mas se você não sabe, abra lá. Hebreus capítulo 13, versículo 8. Esse é um dos versículos mais emblemáticos da Bíblia. Diz assim o texto bíblico: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Você pode ler comigo? Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Só você agora. Jesus Cristo. Agora volta para Josué. E fala Hebreus 13:8 de cor. Está ficando bom. Só as mulheres. Jesus Cristo é o
Agora só os homens. Meu amado, minha amada, é o seu Deus. Ele não mudou. Ele é Deus que domina todas as coisas. Ele é o soberano de toda a terra. Ele tem a sua vida na palma da mão dele. Nós cantamos uma canção aqui que diz: tudo coopera para o nosso bem. É Ele que faz cooperar. É Ele que conhece o mais íntimo da sua alma, do seu coração. Ele sabe a sua angústia e a sua alegria. Ele é o seu Deus. Milagres acontecem quando você deixa de ser religioso e passa a ser filho de Deus. Aí você começa a ficar perto de um milagre. Porque se você for só um religioso, você está em busca de Deus. Mas a palavra garante, e a sua experiência, tomara que seja essa, você já encontrou o Senhor. O que você precisa é restaurar a sua relação com Ele e realmente viver com Deus. Se você está aqui hoje e ainda não convidou Jesus para ser o dono da sua vida, faça isso hoje. Senhor pastor, eu quero Jesus, eu quero Ele comigo. Não porque Ele faz milagres, porque Ele é o Deus da vida. Ele é o dono da história. Ele traz paz, traz graça, alegria. Ele não nos tira dos problemas, mas Ele está conosco. Eu gosto daquele quadro. Aquele quadro representa exatamente quem é o meu Deus. Ele é capaz de andar sobre os problemas. Ele é capaz de andar sobre os seus problemas. De forma que você, meu irmão, minha irmã, jamais será submergido. Porque o seu Senhor está com você. E se você começar a submergir, você pode gritar: Senhor, salva-me! Ele vai pegar você pela mão e vai colocar você em pé. E vai falar assim: eu vou com você. Milagres acontecem quando Jesus está presente. Mas não é só isso. Milagres, segundo Josué 3, milagres acontecem quando Jesus está presente e tem a prioridade. Porque diz o texto aqui, no versículo 3, quando virem a arca da aliança do Senhor, o seu Deus, e os sacerdotes levitas carregando a arca, saiam das suas posições e sigam-na. Mas mantenham distância de cerca de 900 metros entre vocês e a arca. Não se aproximem. Desse modo vocês saberão que caminho seguir, pois nunca passaram por lá. Queridos, milagres acontecem quando Ele é a prioridade. A arca no povo de Israel era a prioridade. Quando o povo se assentava em acampamento, o acampamento era direcionado em função da arca. Aonde a arca ficava, se construía o tabernáculo em volta dela, e aí as tribos, seguindo a ordem do relógio, se assentavam em volta da arca. A arca ficava quietinha. Quando é que a gente vai sair de viagem? Nós estamos marchando, 40 anos do deserto. Quando é que a gente vai sair? Ninguém precisava perguntar para o outro. É hoje que a gente vai marchar? Ninguém precisava perguntar. Era só pôr a cabeça para fora da tenda e olhar o tabernáculo. Se o tabernáculo começasse a ser desmontado, é porque o Senhor tinha falado através da arca, que era para mexer, que era para mover, que era para andar. Eles seguiam a arca parava todo mundo. Queridos, Jesus tem que ter a prioridade na sua vida, na minha vida. Se Ele não for a prioridade, Ele não é ninguém. Não, pastor, eu amo Jesus. Mas você ama Jesus e ama o seu trabalho mais do que Jesus? Ama a sua família, ama o que for. Olha, meu irmão, minha irmã, o que você mais precisa amar nessa vida é o seu Senhor. Por isso que a palavra de Deus é radical e diz que por Jesus nós entregamos a própria vida. O salmista chega a dizer assim: a tua graça é melhor que a vida. Ou seja, viver contigo, andar contigo, experimentar a tua presença, o teu abraço é melhor que viver e respirar. Então, se você quiser experimentar os milagres de Deus, você precisa dar prioridade ao Senhor. Você precisa dar prioridade à oração. Você precisa dar prioridade à palavra de Deus. Dar prioridade à vida com a igreja.
Você não pode ser preguiçoso com Deus. Nós estamos no dia 24. É hoje 24? 17. 24 é domingo que vem. 17, né? 17 de julho. Quantos versículos você decorou esse ano? Faz as contas aí. Quantos versículos você lembra assim? Eu acho que eu decorei 52. Os adolescentes participaram de uma dinâmica que cada um deles deitou dentro de um caixão. Eles amaram. Deitaram dentro de um caixão, de noite. E cada um passou por uma experiência de morte, porque foram tratados na vida. E lá tinha um anjo lendo os pecados dele. Você fez isso, você fez isso. E o anjo sequer mencionou a falta de dedicação às coisas de Deus, a falta de leitura bíblica. Meus irmãos, a palavra de Deus diz que quem não ajunta com Deus espalha. Nós achamos que para agradar a Deus basta ter uma vida de nãos. Não fumo, não fico embriagado, não adultero, não sou corrupto igual Eduardo Cunha. Só não. Não, queridos. Jesus é um padrão muitíssimo mais elevado. Jesus é um padrão de sim. De gente que ora e ora de verdade. De gente que lê a Bíblia e tem prazer, que decora a palavra. Eu estou acabando de ler os profetas. E como os profetas são impactantes. Porque os profetas são meio irados, eles estão bravos. Vários inimigos da fé cristã acusam o cristianismo por causa dos profetas, porque eles apresentam um Deus que está bravo, mas na realidade quem está bravo é o profeta. Bravo com o pecado, com a injustiça, com o governo civil. Mas você nunca vai saber disso se você não for na palavra. E nunca na história do ser humano nós tivemos tanto a Bíblia na nossa mão. Se você não quiser pecar, medite na palavra e memorize a palavra, porque a palavra de Deus diz assim: guarda no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Se você não quer envelhecer e ficar com Alzheimer e ficar esquecendo as coisas, vá memorizar a palavra. Porque se você memorizar a palavra, vai estimular o seu neurônio. Inclusive o boletim de hoje foi construído para estimular o seu neurônio. Quando você abre nos avisos, você tem que pensar duplamente para ler. Mas você vê depois. Não precisa ver agora. Pode acreditar em mim. Queridos, nós somos desafiados a andarmos mais com Deus. Se você quiser ver o milagre, pague o preço. Amanhã tem oração aqui na igreja, 7 horas da manhã. É duro, né? Pastor, 7 horas? Podia ser às 10? Bem, não precisa vir se você acha difícil. Pode orar na sua casa às 6, antes de ir trabalhar. Se você quer ver o poder de Deus e não der prioridade, eu vou te falar, você não vai ver na sua vida. Porque o Senhor, Ele quer a prioridade. O Senhor não quer ser o segundo. Não, Jorge, pode ser o segundo. Viu, Palmira? Se você quiser me deixar... Não, o Senhor quer um lugar da sua vida, o trono. Ele quer mandar em você. E Ele é o melhor Senhor que existe, o melhor rei que existe, o melhor proprietário. Dê prioridade a Ele. E você vai ver o que Deus faz através de você. O quanto Ele te cura e o quanto Ele cura através de você. Milagres acontecem quando Jesus está presente. Milagres acontecem quando Jesus está presente e tem a prioridade. Milagres acontecem quando Jesus está presente e o perdão aparece. Sabe por quê? A arca tinha uma tampa, eu já falei. Essa tampa tinha um nome esquisito. O nome da tampa da arca era propiciatório. Você consegue falar sem travar a língua? Propiciatório. Aprendeu?
Por quê? Porque naquela tampa havia ali uma espécie de bacia, e o sacerdote derramava o sangue naquele lugar, e aquele sangue representava o sangue de Jesus. E através daquele sangue, o povo se tornava propício a Deus. Propício quer dizer aceitável, atraente, apto, por causa do sangue. Era um lugar de perdão. Não interessava qual fosse a obra que a pessoa tivesse feito. Não interessava quantos pecados ela tinha. Se ela tivesse fé para que aquele sangue que o Senhor mandou ser derramado era suficiente para perdoá-lo, aquele sangue o limpava, o tornava propício. Quando os adolescentes deitaram lá no caixão e o anjo começou a ler os pecados dele, falou: acho que você não vai conseguir entrar aqui no céu, não. Aí apareceu o diabo e cercou ali o adolescente no caixão e falou: está vendo? Agora você é meu. Sou meu. E quando o diabo estava querendo levá-lo, Jesus aparecia e falava: não foi a obra dele que o salvou. Foi a minha obra. O meu sangue. O sangue de Jesus tornou você propício, aceitável. Por isso você precisa viver um ambiente de perdão. Você precisa perdoar. E as pessoas à sua volta precisam aprender a perdoar, porque é no ambiente de perdão que o milagre de Deus vem. Preste atenção no que eu vou dizer. Deus nunca fará milagres através de pessoas que carregam mágoas. Vou dizer de novo. Deus nunca fará milagres através de pessoas que carregam mágoas, que não sabem perdoar, que deixaram o seu coração ficar tão machucado que não conseguem mais curá-lo. Por isso, o perdão precede o milagre. Você tem que sair daqui hoje plenamente curado, sem mágoa alguma, sem mancha. Quando Paulo escreve dizendo que Jesus vem buscar a sua igreja, ele diz assim: ele vem buscar uma igreja sem mancha, sem mágoa. Mágoa significa mancha. O seu coração não pode ter nenhuma, senão você não vai ver o milagre de Deus. Deixe Deus te curar hoje. Deixe o Senhor restaurar você hoje. Fala: quer saber? Eu vou sair daqui limpo. Ontem eu fui pregar numa igreja, comunidade missionária. E quando eu terminei de pregar, eu convidei as pessoas que quisessem que eu orasse, viesse à frente. E eu fui orando uma por uma, dizendo aquilo que o Senhor colocava no meu coração. E quando eu fui orar por uma jovem, e o Senhor colocou no meu coração assim: diga para ela que ela está limpa, que ela não precisa ficar se considerando suja. E eu falei: querido, o Senhor quer te dizer que você já está limpa. Para de ficar se achando suja, incapaz, porque o Senhor te limpou. E aquela jovem começou a chorar incontrolavelmente. Eu não sei o que ela fez, mas ela precisava ouvir do Senhor que ela estava limpa. E às vezes você precisa ficar limpo, precisa purificar o seu coração, porque você quer que Deus faça, você quer que Deus aconteça, mas o seu compromisso com o Senhor é uma vez por semana, você não é alguém que busca, você não é alguém que ora, e você ainda carrega um coração cheio de mágoas. Então deixa o Senhor te limpar hoje, te lavar, porque milagres acontecem em um ambiente de perdão. E por fim, não só milagres acontecem quando Jesus está presente. Quando Jesus está presente, tem a prioridade. Quando Jesus está presente e o perdão aparece, mas milagres acontecem porque existe obediência a Jesus Cristo. Existe obediência a Jesus Cristo. Deixe marcado aí em Josué e olhe Êxodo. Volte um pouquinho só. Êxodo 25, 32. Êxodo 25, 32.
22, não é o 32. 25, 22. Quando o Senhor mandou fazer a arca, ele disse assim: ali, sobre a tampa, no meio dos dois querubins que se encontram sobre a arca da aliança, eu me encontrarei com você e lhe darei todos os meus mandamentos destinados aos israelitas. Ali, naquela tampa. Queridos, nós não precisamos de uma arca hoje. Hoje nós temos Jesus Cristo, Ele é a nossa arca. E se Ele é a nossa arca, o que precisa acontecer comigo e com você é esse encontro com Ele. Você precisa encontrar com Ele no domingo à noite aqui na igreja. Mas você precisa encontrar com Ele amanhã na segunda-feira. Que você às vezes pensa assim: segunda-feira é o pior dia da semana. Tem gente que acha que a segunda-feira é meio maldita. Não interessa o dia, você precisa encontrar com Jesus. E quando você encontra com Jesus, acontece aquilo que Deus falou: eu dou os meus mandamentos, eu falo o que eu quero. O Senhor precisa ser obedecido. Nós precisamos de parar de sermos religiosos, porque os religiosos dizem para Deus o que eles querem de Deus. É isso que os religiosos fazem. O que você quer de Deus? Eu quero de Deus que Ele cure não sei quem, eu quero de Deus que Ele abra a porta de trabalho, eu quero de Deus que Ele me dê paz, eu quero de Deus... Queridos, isso é religião pura e simples. Cristianismo é relacionamento, é amizade. Somos nós que ouvimos o Senhor e o Senhor fala conosco assim: Leia, eu quero que você faça isso. Verônica, eu quero que você faça isso. Elmes, eu quero... E aí eu e você falamos assim: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. O que o Senhor quer de mim? Os discípulos, eles não falavam para Jesus o que eles queriam que fizesse. Jesus, é o seguinte: nós estamos querendo que o Senhor hoje, em vez de ir no caminho de Jericó, o Senhor vá no caminho de Nazaré. Não. Quem seguia quem? Não era Jesus que seguia os discípulos. Deixa eu ver onde é que meus discípulos querem ir hoje. Vou ter que ir lá. Não. O Senhor falou: vem, segue-me, vem, segue-me, vem, segue-me. E o verdadeiro discípulo, a verdadeira discípula, obedece o seu Senhor. Chega e diz assim: o que o Senhor quer de mim hoje? O que o Senhor quer do dinheiro que o Senhor colocou no meu bolso? O que o Senhor quer do tempo que o Senhor me deu? Às vezes você chega em casa segunda-feira, terça-feira, prontinho para tomar um banho, descansar, e naquela hora toca o telefone e alguém precisa de você. Sabe quem mandou ligar? O seu Senhor Jesus. E Ele quer de você um sim: estou indo aí, vou te ajudar, porque você é obediente. Irmãos, o cristianismo está cheio de gente que manda e pouca gente que obedece. Pouca gente que escuta o Senhor. Pouca gente que sabe o que Deus quer. Então os milagres vão começar a acontecer quando você obedece, porque milagre não é inventado pelo ser humano. Milagre é Deus que faz. Nós estávamos lá no acampamento e essa dinâmica do caixão foi feita ao ar livre. Começou que horas? 9:30 da noite. Lá no Recreio Itanhangá, no meio de muitas árvores. Eu fiz um casamento lá, eu fui com a Tereza uns 3 semanas antes. Às 7:30 da noite era o casamento, foi no campo, cheio de cadeira branca no campo, e quando nós chegamos e fomos entrar, todas as cadeiras estavam molhadas de sereno. Tiveram que ser limpas e enxutas, uma a uma, senão o povo não sentava. Não é verdade, Tereza? Uma a uma. Às 9:30 nós começamos a dinâmica. Durou mais de 3 horas, porque cada adolescente passou individualmente dentro do caixão. Não caiu uma gota de sereno. Não deu uma lufada de vento. A temperatura não caiu meio grau. Das 9:30 até 1h da manhã, 1 e pouco. E quando nós acabamos a dinâmica, os meninos passaram, foram orar. Nós oramos ali no meio. E quando nós saímos em direção ao local de oração, a temperatura começou a cair.
Quando nós fomos orar, já as meninas que estavam segurando a minha mão estavam tremendo de frio, assim, ó. Queridos, esse é um milagre desses que aparece na Bíblia. De um Deus que segura o sereno no lugar só, como Ele segurou na vida de Gideão. Quando Gideão fez uma oração. Porque quem manda no vento e no sereno é só o nosso Deus, o soberano de toda a terra. Não tem um diabo, um demônio capaz de dizer ao vento onde ele deve soprar. Mas o nosso Deus faz isso. Então, se você quer experimentar o poder de Deus na sua vida, obedeça o Senhor. Deixa o Senhor mandar em você. Fala assim: Senhor, eu prefiro fazer a tua vontade do que a minha, porque se você fizer isso, você vai experimentar a graça e o poder de Deus. Não vai ser a sua vontade, não vai ser a sua visão, mas vai ser a visão do seu Senhor através de você. Enfim, o que eu e você precisamos fazer é o que aqui em Josué 3 os sacerdotes faziam. O versículo 3 diz assim: e os sacerdotes levitas carregando a arca. Depois, versículo 6, e disse aos sacerdotes: levantem a arca da aliança e passem à frente do povo. Depois, 11, vejam a arca da aliança, o soberano de toda a terra atravessará o Jordão à frente de vocês. 13, quando os sacerdotes que carregam a arca. Depois 17, os sacerdotes que carregavam a arca da aliança do Senhor. O que você precisa fazer é sair carregando o seu Senhor. Você tem que sair com Ele. Você não pode deixar, assim, eu vou carregar o Senhor. Ah, meu Senhor, eu não posso deixar o Senhor. Você não pode estar carregando coisa demais que não tem espaço para Jesus. Porque às vezes você está carregando coisa demais, carregando as preocupações do seu trabalho, carregando as preocupações da sua família, carregando as suas preocupações, as suas angústias, depressões, chateações, as suas ziqueziras, e você não consegue carregar Jesus porque não tem espaço para Ele. Então joga tudo hoje, fala: Senhor, que loucura! Eu vou carregar é o Senhor. Igual Maria, irmã de Marta. Jesus estava na casa dela e tinha muita coisa para fazer. E Marta correndo para lá, correndo para cá, e ela não estava pecando, ela não estava cometendo nenhum tipo de adultério. Ela só não estava carregando a arca. E ela veio reclamar: Maria está aí, Senhor, manda ela me ajudar. E o Senhor falou: não, ela está carregando a arca. E quando alguém carrega a arca, o Senhor vai fazer o milagre. O Senhor vai usar a sua vida. Pessoas vão ser transformadas através de você. Você vai deixar de ser um assistente para ser um agente. E meu irmão, minha irmã, o Senhor vai mexer em volta de você. Às vezes você está esperando que Deus faça um milagre em você, que Deus te cure, te transforme, te liberte, sei lá o quê. E o que o Senhor quer é te usar. Jó sofreu. E a Bíblia diz que quando Jó começou a carregar aquela arca e interceder pelos seus amigos, o Senhor mudou a história de Jó. O que você está carregando hoje? Se você quiser ver os milagres de Deus, você tem que começar a carregar essa arca. Vamos orar, feche os seus olhos um pouquinho. O que eu tinha que falar, eu já falei. Agora é você e Deus. Eu não posso ir além dos seus ouvidos, mas o Espírito Santo pode, se você deixar, porque Ele é um gentleman, Ele respeita você. Eu quero te fazer 2 desafios, um diferente do outro. Preste atenção no primeiro. O primeiro é para você que ainda não entregou a sua vida a Jesus. Que ainda não disse: Jesus, eu sou teu, eu sou tua.
Eu quero desafiar você a fazer isso agora, a entregar a sua vida a Jesus sem reservas, com coragem, sem vergonha, como a música que os adolescentes cantaram. Se você está aqui dentro e ainda não entregou a sua vida a Jesus e quer fazer isso agora, dizendo: Jesus, eu não sou mais meu, a partir de hoje eu sou teu, eu sou tua, eu quero orar por você. E se você quer fazer isso, eu convido você apenas a ficar em pé no seu lugar. Eu vou orar pela sua vida. Se você ainda não tomou essa decisão e quer tomar agora, nesta hora, se for o seu desejo, fique em pé no seu lugar. O segundo desafio. Amém. O segundo desafio, enquanto você continua orando, é para você que está carregando coisa demais. Está carregando peso, está carregando angústia, está carregando tristeza, está carregando preocupação, agitação, está carregando tanta coisa que não consegue buscar o Senhor, que não consegue ter paz com Deus. Eu quero convidar você hoje a parar de carregar coisas demais. E carregar só Jesus. E falar: Jesus, eu quero te entregar os meus pesos. Às vezes eu não consigo nem dormir. Eu que te conheço. Que loucura é essa? Eu quero carregar a tua arca. Exclusivamente a tua arca. Se você está aqui e entendeu que está carregando coisa demais, e quer mudar de peso agora, eu também quero orar por você. Fique em pé no seu lugar. Eu quero ministrar na sua vida em nome de Jesus. Se você vai trocar de carga, mas é só você que pode fazer isso, ninguém pode fazer isso por você. Senhor, eu quero orar pelas pessoas que estão de pé agora, em nome de Jesus. Quero ministrar na vida delas, em primeiro lugar, na vida daqueles que estão colocando o coração integralmente diante do Senhor, dizendo: Jesus, eu já andei muito sem o Senhor, mas a partir de hoje a minha vida é tua. Visita estas pessoas em nome de Jesus, visita essa jovem que o Senhor toma no coração agora. Muda a história dela com a tua presença e o teu poder. Espírito de Deus, este homem, Senhor, visite-o agora com a tua presença e assuma o controle dessa vida para sempre e por toda a eternidade, porque não há Deus como o Senhor para reinar e transformar um coração. Louvado, bendito seja o teu nome. Muda a história deles hoje. E muda a história de cada pessoa que entendeu que está carregando peso demais. Vivendo uma vida sofrida. Às vezes uma vida marcada por disputas. Para ver quem é o primeiro, quem é o maior, quem deve ser honrado. E na realidade o único a ser honrado é o Senhor Jesus Cristo. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Que os teus filhos saiam daqui carregando só a arca. Só o Senhor, leves, livres na tua presença, para encontrarem às vezes os mesmos problemas, mas encontrarem a tua presença e sentirem a tua paz. Que o Senhor os visite agora, e o Senhor alivie o seu peso, e eles possam ouvir do Senhor aquela palavra: tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve, diz o Senhor. Que o Senhor te abençoe e te fortaleça, em nome de Jesus.
Se tiver alguém em pé do seu lado, dá um abraço nessa pessoa. Em nome de Jesus. Dá um abraço apertado. Olha aí. Mesmo que você não tenha ficado. Se tem alguém, você dá um abraço agora. Abençoe essa vida em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos todos ficar em pé. Que o Senhor abençoe sua vida. Sabe qual é o seu desafio? Só a arca. Só a arca. Assim, Senhor, eu vou sair daqui carregando o Senhor. E não vou carregar mais nada. O resto o Senhor vai carregar por mim. O Senhor vai me dar direção, sabedoria, orientação. E o Senhor vai agir na sua vida. Amanhã, às 7 horas da manhã, de segunda a sexta, de 7 às 8, nós temos reunião de oração. Você está convocado em nome de Jesus.